Acho que já estamos aqui ao vivo. Vamos começar a compartilhar nas nossas redes. Deputado, pode compartilhar, né? Maravilha. Deixa eu compartilhar aqui na minha também. Espera só um minutinho. Demora a aparecer aqui um pouquinho, mas... Aí já estamos aqui, ao vivo. Queria enquanto o pessoal está chegando aqui, a gente vai compartilhando. Queria te dar uma boa noite e te dizer assim, que é uma grande honra inaugurar esse projeto da nossa pré-candidatura em alto nível, né, com a tua presença. É muito gratificante e eu tenho certeza que esse projeto nasce hoje em grande estilo, promete muita conversa boa de política, e eu acho que o intuito também desse nosso projeto Conversando com Mel, deputada, é a gente poder conversar de política, né, porque existe na sociedade uma aversão, né, de política, de falar de política. Então, eu queria que você começasse dando boa noite para o nosso pessoal, a gente já tem o pessoal chegando, se apresente aí para o pessoal, uma grande honra te receber aqui nas minhas redes, para o meu pessoal, e vamos conversar um pouquinho sobre política. Maravilha. Mel, obrigado pelo convite, é um grande prazer estar conversando contigo hoje aqui, quero dar boa noite a todo mundo que está nos assistindo, que vai assistir também depois essa live, e dizer que a gente vem aqui de braços abertos para conversar sobre um tema que é muito importante, que todos nós deveríamos nos envolver mais. Porque política acontece em diferentes situações, relações humanas, elas constituem muito do que a política realmente é. E nós precisamos entender que se nós não entrarmos na política e fazermos da forma correta, com os valores corretos, da forma que a gente tanto acredita e defende, infelizmente, a política vai ser ocupada por aqueles que não deveriam estar trabalhando na política, representando as pessoas, fazendo do ato de maior caridade, que é fazer a política de forma correta. Então, um grande prazer, especialmente estar com você, Mel, que é uma liderança tão bacana, que inspira tanta gente, que você sabe do meu carinho, admiração por você, e todo o meu carinho que eu também tenho por Rio Bonito e região. Então, quando a gente conversou, né, sobre a política de Rio Bonito, sobre a nossa proposta, né, de ser pré-candidata, e a gente viu que tinha muita afinidade nas nossas ideias, né? Existia entre as nossas ideias muita coisa afinada. Eu queria que você inicialmente falasse um pouquinho da tua história, né? Como você chegou na política, como que você percorreu esse caminho, essa travessia, porque, de fato, para escolher ser pré-candidata, né, decidir, foi uma escolha difícil, né? E a gente que está fora da política, a gente vê de uma maneira muito ambígua, né? Então, eu queria que você contasse para o nosso pessoal que está aqui nos assistindo, como foi a tua trajetória, contar um pouco da tua história, né? Se apresentasse a tua história e o teu percurso para chegar e decidir pelo mandato de deputado estadual. Conta um pouquinho da tua história aí para gente. Maravilha. Mel, eu sou nascido e criado em São Gonçalo, que tenho muito orgulho, fica pertinho de Rio Bonito, então a gente se considera aí todo o leste fluminense, né? Rio Bonito já um pouquinho mais para lá, mas assim, toda uma região próxima, então tem um carinho muito grande pela região como um todo, né? Porque é da onde eu sou, onde eu vivo, e São Gonçalo, como um jovem da periferia, da região metropolitana, cresci jogando bola na rua, soltando cafifa, porque em São Gonçalo não é pipa, é cafifa, que a gente chama, e outras questões. Mas quando estudei num colégio chamado Jardim Escola Santa Criança, em São Gonçalo, e aí, quando eu tinha meus 10 anos, eu até lembrei disso hoje, porque hoje é aniversário do Maracanã, né? O Maracanã faz 70 anos. E eu entrei no Maracanã a primeira vez para fazer uma prova, para fazer a prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, que é onde eu estudei. Eu fiz 7 anos, estudei lá no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio. E eu fiz a prova, era um concurso muito difícil na época, meus pais não tinham direito, assim, né, o filho estudar, e aí eu entrei na cota de civis com isso, e um concurso muito disputado, acabei no Colégio Militar,
onde estudei por 7 anos. E ali, duas coisas muito importantes aconteceram comigo. Primeiro, eu sempre tive uma família que valorizou muito o trabalho comunitário, né? Nas paróquias, onde eu atuava muito. Então, sempre trabalhou muito com vicentinos e diferentes programas sociais, assim, próximos à igreja. Mas, para além disso, quando estava no ensino médio, eu comecei a dar aula de inglês numa comunidade do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, chamado Complexo do Lynch, que é um conjunto de favelas que fica entre a Zona Norte e a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu comecei a dar aula de inglês ali e percebi muito que eu queria trabalhar com gente, que o que eu mais queria fazer era trabalhar com impacto social através da educação. Isso é muito importante. E a outra questão que aconteceu, na mesma época, foi que eu ouvi falar sobre a possibilidade de estudar fora, que foi algo assim muito avulso na época, né? Ninguém na minha região, no meu entorno, tinha feito algo assim, e eu decidi, pelo menos, que eu ia buscar informações a respeito. E acabei buscando informações a respeito, descobri organizações que ajudavam nesse processo, e acabei fazendo um processo seletivo para estudar no exterior. E fui aceito para estudar em algumas universidades e fui para Harvard em 2013, onde eu me formei em Economia e Ciência Política, com bolsa integral por necessidade financeira. Muito importante frisar isso, Mel, que muita gente acha que só vai para Harvard ou para outras universidades quem tem muita grana. E não é verdade. Existem bolsas para quem não tem condições de pagar, tornando aí a experiência acadêmica factível e possível, né? E aí eu estudei lá a partir de 2013, onde eu comecei 2 iniciativas durante a faculdade muito importantes. Por mais que eu estivesse fora do Brasil, eu sempre estive muito próximo e eu via muito ao Brasil, especialmente devido a esses 2 movimentos. Primeiro, o movimento Mapa Educação, que é um movimento que busca colocar a educação como pauta central do Brasil através do protagonismo jovem. E foi ali que eu entendi que eu queria realmente trabalhar com políticas públicas em educação. Passei a frequentar muito o Congresso Nacional, defendendo grandes temas de educação no Brasil. E o outro, a outra iniciativa é o Movimento Acredito, que é um movimento suprapartidário que defende uma renovação de princípios, práticas e pessoas na política do Brasil. E aí eu voltei para o Brasil assim que me formei, não imaginava que seria candidato, mas muita gente me perguntava, Ferreirinha, meu nome é Renan Ferreirinha, e é Ferreirinha mesmo, ainda é Renan Ferreira não, é Ferreirinha. Sou Ferreirinha, mas você não vem candidato, não vem candidato? E eu falei, só vou ser candidato se isso for um projeto coletivo, que muita gente ajude e entenda que faz sentido, que seja um projeto transparente, honesto, e foi isso que a gente fez, uma candidatura inesperada, que feito por muitas pessoas, a várias mãos, da maneira correta, e graças a Deus fui eleito o deputado mais jovem do Rio de Janeiro, em 2018. Então, muito bacana contar essa história, porque eu fiquei acompanhando a tua trajetória, e exatamente a gente percebe isso, assim, muita gente não sabe, né, que existe muitas possibilidades de custeio, né, para você estudar fora, para tentar esse currículo, né, de estudar fora, e a gente quase, ainda mais, né, de Niterói para cá, a gente quase não ouve falar sobre isso, né? Então, é muito bacana trazer essa proposta, porque tem muitos jovens, né, cheios de perspectivas, e eu acho que isso é uma grande oportunidade também para aqueles que querem, né, para aqueles que desejam, então achei muito bacana. E eu acho também que é bacana, assim, eu me identifico muito, né, você também é uma liderança jovem, eu me identifico muito, porque o nosso projeto também, da nossa pré-candidatura, eu também só aceitei nas mesmas condições, que fosse um projeto coletivo, que o projeto fosse escrito por muitas mãos, pela cidade, por quem abraçasse, né, esse nosso sonho, porque é um sonho de justiça social, é um sonho de incluir todos nesse projeto, uma cidade para todos, né? Então, é muito interessante, né, que essas novas lideranças, né, Renan, a gente percebe muito, assim, esse desejo na Tabata, né, que também é muito tua amiga, né, vocês estão juntos. A gente vê muito nas lideranças mais jovens essa coletividade, né? O próprio movimento, acredito, né? Eu aqui também, junto com os amigos, nós criamos o Participa, que é um movimento... Conheço, você já me falou bastante. Então, e aí... É bacana. Eu acho que é uma identidade que essa galera nova que está chegando na política compreende que política se faz do coletivo para o coletivo, né? E isso é muito bacana. Queria que agora você falasse um pouquinho do cenário. Eu vi que você está aí
estou acompanhando as suas redes e estou vendo que você está muito engajado nessa questão aí da fiscalização da Covid-19 no Rio de Janeiro. Vi que você está aí fiscalizando os hospitais de campanha. Nós, aqui em Rio Bonito, inclusive, recebemos uma verba. O hospital de campanha começou a ser construído dia 30 de março, só para te dar um panorama do nosso cenário. A gente começou a construção do nosso hospital de campanha dia 30 de março, e até hoje ele não saiu, foi feito só, foi contratada uma empresa para fazer, né, e ela montou a tenda lá, só que ela não estava adequada à RDC 50, e não conseguiu, a fiscalização da vigilância estadual não conseguiu aprovar, e hoje o cenário é o seguinte: o prefeito desistiu do hospital de campanha e vai levar esses 20 leitos, que era 20 leitos de enfermaria, né, para o hospital, que é o nosso hospital aqui, que é privado, mas atende ao SUS também, e fez uma pactuação com o hospital aqui. Então, isso a gente vê no estado inteiro, né? Essa questão do hospital de campanha é uma questão problemática no estado todo, né, deputado? Fala um pouquinho do que você tem visto aí, de como está. A gente tem visto muitos jornais, assim, muitos escândalos, né, de desvio de verba, inclusive no estado como um todo, né? Fala um pouquinho aí do que você tem visto, por favor. Claro, isso é uma tristeza muito grande, né, Mel? O que está acontecendo? A gente tem passado por uma crise sanitária sem precedentes, porque a última grande pandemia, o mundo não era globalizado como é hoje, e tão conectado como é hoje. Então, assim, nós temos uma crise sanitária enorme, com isso alinhada a uma crise econômica, uma crise política, podemos falar mais sobre isso também, né? Todos os problemas do governo nacional também, com os problemas do governo federal, com os problemas do governo estadual, nível municipal. Sei que várias cidades enfrentam enormes desafios, Rio Bonito também, uma gestão certamente poderia fazer muito mais. Ou seja, você tem muitos problemas. E, infelizmente, a gente tem uma crise ética muito forte também. Corrupção na saúde nesse momento, ineficiência, má gestão, isso não pode caber no meio de uma pandemia que tem ceifado mais de 8 mil vidas do nosso estado, mais de 43 mil vidas do nosso país até agora. Isso é muito triste. O projeto começou errado desde o seu princípio, Mel. Você pensar em hospitais de campanha sem ter feito um planejamento, por exemplo, de quantos leitos estavam fechados no estado do Rio de Janeiro. Nós fizemos um levantamento com alguns médicos que disseram, junto no nosso estudo, que existem mais de 2.100 leitos fechados no estado do Rio de Janeiro que estão sendo inutilizados. Leitos que existem, mas estão sendo inutilizados porque estão faltando alguma coisa ou porque precisa de uma reforma básica. E somando os hospitais de campanha prometidos, você não passa de 1.900 leitos no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, você, em vez de investir em algo que vai deixar um legado, você basicamente faz com que a gente tenha, literalmente, elefantes brancos, como eu disse no jornal o Globo hoje. O que vai acontecer são elefantes brancos. Eu falei exatamente, lembra quando nós tínhamos a Copa do Mundo e construíram um estádio no meio do Pantanal, outro no meio da Amazônia, e esses estádios mal ficaram prontos para a Copa? O que vai acontecer com os estádios de campanha é similar. Mas, infelizmente, eles não estão ficando prontos nem para atender uma alma viva. Nem para atender uma alma viva agora. Enquanto isso, várias pessoas morrendo, famílias sendo destroçadas por causa dessa pandemia. Isso é um absurdo. É um absurdo completo. Eu tenho feito muitas vistorias. Eu sou presidente da Comissão de Economia na Alerj e relator da Comissão do Covid, que é a Comissão de Fiscalização dos Gastos e Contratos do Governo Estadual durante a pandemia. Então, essa Comissão do Covid ela é muito importante e eu, como relator, tenho feito um trabalho de vistoriar cada hospital de campanha estadual. São 7 no total, eu já vistoriei 5. Fala sobre Campos e o de Casimiro. Já fui no de São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Maracanã, Nova Friburgo. E você vê uma situação péssima. Os 7, o único que está funcionando do Maracanã, que foram prometidos 400 leitos e só 200 estão funcionando hoje e só 127 estão sendo utilizados. Isso é um escárnio com o dinheiro público. E o que esses hospitais vão deixar para a população? Nada. A lona desse hospital não dura tanto tempo. O piso desses hospitais não dura tanto tempo. A qualidade clínica é muito mais baixa. Ou seja, é muito, muito ruim. E a gente precisa estar em cima, precisa estar fiscalizando, e é isso que essa comissão da fiscalização não tem feito.
e a gente tem acompanhado muito de perto, e é muito importante que as cidades cobrem também dos seus respectivos governos municipais, porque o dinheiro que foi investido nessa lona aí de Rio Bonito vai fazer o quê? Vai criar um circo agora no lugar? É isso que vai ser feito? Exatamente, ainda está uma guerra até para pagar, porque como não teve atendimento nenhum, não chegou a atender, não chegou a funcionar. E o contrato era por 60 dias, já passou os 60 dias, não teve atendimento, o prefeito está agora dizendo que a empresa não estava adaptada, não vai pagar. Aí, quer dizer, a gente recebeu R$1 milhão, né, deputado do governo federal, para esse hospital de campanha. E aí a gente, desde o início, eu tenho junto com 2 amigos um programa que é todo domingo, a gente chama de Conexão Invadida, que a gente presta um serviço de utilidade pública, especialmente nesse período para a Covid-19. E desde o início a gente sempre achou muito estranho, por que não empregar essa verba, né, no hospital, que podia fazer toda a adaptação, né, de área específica para a Covid, e eu até mesmo, a gente tem um posto de saúde central aqui, que daria para você fazer uma obra e ficaria até para depois, e a gente não entendeu, né, essa questão. Aqui também teve a secretária municipal de saúde, foi exonerada no dia 9 de maio, numa crise aí de compra de respiradores, e sim, enfim, teve uma denúncia também de compra de máscaras, de equipamentos de EPI, R$2 milhões, sabe? São coisas absurdas. O Conselho Municipal que também está em cima, e a gente também está toda semana falando sobre isso. E aí, essa semana, o prefeito resolveu fazer uma flexibilização do comércio, a gente tem casos, a gente não tem esses 20 leitos do hospital de campanha, ainda não está preparado para o hospital. Então, a gente vê, de uma maneira geral, né, no estado todo, essa falta de ética, né, com o dinheiro público, né? Eu acho que isso é muito grave, né? Eu acho que é o maior câncer do Brasil, é essa corrupção com dinheiro público, né? As pessoas, nem em momento de pandemia, onde você tem um número exorbitante de mortes, né? E você não vê essas pessoas, em nenhum momento, elas se convalescendo com as famílias que... Padecerem, né? Terem empatia necessária nesse... É muito complicado. E eu queria falar também sobre... Acho que foi ontem que eu vi que, se for visitar algum hospital, foi barrado, né? Foi aonde que começaram... Nós fomos, na semana passada, nós tivemos, estou até aqui vendo o Fábio também falando, né, deixar o convite para ir conhecer o Hospital Darcy Vargas. Vargas, isso. Atendimento ao convite. Tá bom? A gente, se é um prazer aí para criar. Ele é o presidente do diretório do PSB aqui em Rio Bonito, e é vice-presidente. Que bacana! Ele é vice-presidente do hospital, assim, é um companheiro muito querido nosso aqui. Bacana, um abraço, Fábio. Vai ser um prazer aí. Bacana saber que você está no PSB também conosco. E vai ser um prazer conhecer também a estrutura em breve. Não, eu já fiz, totalizando, Mel, já foram 9 vistorias. Nessas 7 foram em hospitais estaduais, foram 3 no de São Gonçalo e uma em cada um dos outros 4, então totaliza 7, e 2 em hospitais municipais da cidade do Rio. Eu fui no Ronaldo Gazola, em Acari, e fui no hospital de campanha do município, no Rio Centro, e foi nesse que eu fui barrado. E não deixaram a gente entrar, mas nós iremos voltar lá e iremos fazer a fiscalização, a vistoria de forma... E eu porque eu tenho garantia constitucional de fiscalizar, né? Qualquer equipamento público é isso. E a gente só não permaneceu ali para entrar porque eu tinha um horário para ir no do Maracanã. Então eu ia perder o do Maracanã, porque nós tínhamos combinado com uma equipe da comissão de que nós estávamos para poder ir lá. Então, assim, se eu tivesse que esperar um pouco mais, chamar a viatura para poder entrar, ia demorar quanto a isso. Mas assim, eu quero entender o que o Crivella está tentando esconder da gente naquele hospital de 500 leitos no Rio Centro, que não tem transparência de quanto custou, mas que, segundo os cálculos de pessoas muito renomadas, aquele hospital passou de R$200 milhões em um hospital de campanha de 500 leitos, que em nenhum momento passou de 180 leitos ocupados. Atualmente tem 90 leitos, 98 leitos ocupados. Você vê, né? Então, eu queria agora passar para um assunto que está todo mundo aqui, principalmente em Rio Bonito, querendo saber sobre esse cenário político grave, essa crise política grave que nós estamos já enfrentando no Rio de Janeiro, no governo do Estado.
queria que o senhor falasse um pouquinho do cenário do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem sofrido, né, não só na questão do governo estadual, mas também do prefeito, que também sofreu um tempo atrás aí e conseguiu se manter no poder, né? O Crivella também sofreu aí uma tentativa de impeachment, também conseguiu se manter no poder. Então, o Rio de Janeiro vive, né, essa crise política há muito tempo, né? O Estado não avança, né? E a gente também teve essa questão aí na Alerj, também com a Furna da Onça. Então, a gente queria... Depois eu vou abrir até para as perguntas do pessoal, que tem bastante gente fazendo pergunta aqui, eu vou colocando aos pouquinhos para a gente ir respondendo, mas eu queria que o senhor falasse de maneira geral essa crise política do Rio de Janeiro, como que você vê, né, você está participando, né, desse processo aí, né, como relator, né, do processo de impeachment do governador, como está o cenário dentro da Alerj, né? Vou explicar o que é certinho. Explica para o pessoal, então. Dá esse Não, maravilha. Muito, muito importante, Mel. Então, é um cenário muito difícil, né, Mel? Quando você é eleito, você nunca deseja querer participar de um processo de impeachment. É um processo que significa que algo não está dando nada certo a respeito disso. Então, assim, é muito triste que nós tenhamos que enfrentar isso, especialmente num Estado que foi tão maltratado por uma quadrilha que governou esse Estado por tantos anos, que tinha um partido como principal, mas vários grupos apoiaram isso. Então, o MDB mais à frente, com a era Sérgio Cabral, depois o Pezão, mas era todo um esquema eleitoral e partidário que permeava a respeito disso. E aí vem uma pessoa desconhecida que coloca o combate à corrupção e à moralidade como pautas principais. Eu, particularmente, nunca tive afinidade técnica e nunca apoiei, nem eleitoralmente, nem durante o governo, mas fazer uma oposição responsável, porque a gente quer que o Rio de Janeiro dê certo. Eu não sou daqueles que falam, isso aqui é oposição, quero que o Brasil e o Rio de Janeiro dê errado. Não, pelo contrário. Eu quero que o país, meu estado, minha cidade deem certo. É claro que eu quero. Agora, eu não vou ser conivente com práticas que estão acontecendo de forma errada. Eu vou manter minha independência crítica, vou manter minha complementação técnica a respeito disso. E aí, a gente enfrenta hoje esse desafio enorme. Desculpa. Saúde. A gente enfrenta esse desafio enorme no Rio de Janeiro, que além de a gente lidar com uma crise sanitária e econômica, a gente tem uma grande crise política pela frente, que é essa questão relacionada ao governo Witzel. E aí eu assumi a relatoria dessa comissão do Covid, que é responsável por fiscalizar os gastos do governo estadual, e eu sou membro da comissão do impeachment, eu não sou relator. Na verdade, nós teremos na quinta-feira a eleição para presidente e para relator dessa comissão do impeachment. São 25 membros, um membro de cada um dos partidos da casa, e eu tive a generosidade de ser indicado, né, partido, né, generosidade do partido me indicar, meu companheiro de bancada, Carlos Mink, líder do partido, me indicou como representante do PSD para estar nessa comissão. E é isso, nós estamos aí analisando tudo, estudando todos os contratos, tudo o que aconteceu na saúde durante a pandemia, entendendo. Eu tenho uma posição antes dessa comissão ser instalada, eu fui um dos autores de pedidos de impeachment ao governo estadual. Eu elenquei 3 pontos que fundamentaram meu pedido de impeachment. Primeiro, o fato da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, do STJ, que fez uma busca e apreensão na casa do governador, baseado na operação placebo da Polícia Federal, que teve ali situações, e aí, se você lê a decisão dele, tem uma fala bem forte, né, sobre o quanto o governador sabia o que estava acontecendo de errado no governo estadual. Tem essa questão. Tem o parecer do Tribunal de Contas do Estado recomendando a reprovação das contas do governo estadual em 2019, apontando 7 irregularidades, incluindo o fato de não ter cumprido com o limite constitucional mínimo de investimento em saúde e educação. Então, isso é um problema muito sério para a gente que valoriza tanto a educação, né, Mel? Você viu mais um governo valorizando a educação, é triste a respeito disso. E, por fim, baseado em todas as visitas e vistorias que eu fiz em hospitais de campanha, nós também incluímos e fizemos esse pedido de impeachment aí antes da comissão ser instalada e tudo mais. Então, isso não quer dizer, Mel, que eu já esteja sentenciando o governador. Muito pelo contrário. Eu sou um democrata convicto.
e acredito e defendo arduamente que o governador tenha seu direito de defesa amplamente garantido. Nós vivemos numa democracia onde o rito de impeachment, ele prevê 10 sessões para que a defesa do governador, a defesa daquele que está sendo acusado, possa apresentar seus fatos. Eu tenho minha visão de tudo que eu tenho visto, de tudo que eu estou caminhando, fui autor de um dos pedidos de impeachment. Agora, o governador terá suas 10 sessões aí para poder se explicar a respeito disso. Vamos ver o que virá. E do meu lado, como eu costumo dizer, vocês podem sempre esperar muito trabalho, muita dedicação e muito esforço para a gente tomar sempre a decisão técnica mais adequada para a sociedade. A gente viu muito, né, Renan, esses outsiders, né, da política, esses que estavam inaugurando na política com esse mesmo discurso, né, de anticorrupção, antissistema, mas a gente também viu, e no caso específico do governador do estado do Rio, ele cresceu muito nas pesquisas quando começou a andar muito com o Flávio Bolsonaro, né? Ele cresceu muito na Zona Oeste. Então, essa questão mesmo dele, e logo quando ele rompe com o governo federal, eu acho que também isso levou... teve alguma mudança, eu queria te perguntar, teve alguma mudança interna na Alerj? Porque ele não tem muita penetração na Alerj, é o que a gente ouve, eu queria também te ouvir em relação a isso, né? Fica parecendo para a opinião pública, né, que, de alguma maneira, o relacionamento dele já não é um relacionamento muito, muito bom com a Casa Legislativa. E, mais do que isso, né, a aceitação do processo dele de impeachment, de 69 votos, isso demonstra também essa inaptidão. Você pode dizer assim, se é uma inaptidão com a política, que é um debate, que é sempre a conversa, que é sempre o diálogo, como que é essa relação? Eu queria que você falasse um pouco desse cenário que ele demonstra ser assim, uma pessoa que não estava aberta, né, à conversa e ao diálogo, né, que eu acho que é fundamental, é a base da política, né? Exatamente. São diferentes questões. Eu acho o seguinte, né, eu sou um parlamentar de primeiro mandato, então eu não vou falar aqui que a inexperiência é o fato que conduziu isso. Não é isso. Você pode ser inexperiente na política e você desenvolver com humildade a sua experiência com isso, é normal. Eu acho que o que a gente precisa refletir são diferentes pontos aqui. Né? O primeiro, essa ideia que você falou muito bem do outsider, né? De que o outsider vai resolver e é isso, e aí é o mito, é o resolvedor dos problemas. Isso não existe. Não existe. Nós não podemos ficar dependendo literalmente de pessoas que vão botar a capa atrás das costas e sair aí resolvendo os problemas. Não é isso. Porque nós precisamos de uma sociedade conscientizada fazendo sua parte. Cada cidadão fazendo, cumprindo com o seu dever cívico, entendendo os limites que nós vivemos em sociedade e por aí vai. Quanto ao Witzel, tem uma mistura de problemas ali. Você tem um problema da corrupção nesse governo, é um governo que sim, tem problema de corrupção, isso já está vindo à tona em diversas operações e nas questões que estão acontecendo, que é muito triste, como eu falei, depois de tudo que aconteceu no governo Cabral e Pezão. Você tem um problema da má gestão, é um governo que é muito permeado pela má gestão também, atrelado à ineficiência, então é ineficiente, é demorado, é moroso, você não tem isso. E também você tem um fator da arrogância. A arrogância foi um fator muito fundamental nisso também. O Witzel dizia que seria presidente do Brasil em 2023. O que é isso? O cara acabou de ser eleito para governar o estado mais complexo do país. Estava afirmando que seria o próximo presidente da República. Sem ter entregue nada, Nada. Não tinha nenhum legado concreto a respeito disso. Então é muito complicado. Tudo isso reunido fez com que ele chegasse aonde chegou. E hoje aí esse muro, esse distanciamento que existe entre o parlamento e o governo, e essa derrota muito forte pela abertura do processo de impeachment de 69-0. Mas, de novo, nós não devemos sentenciar, nós devemos agora seguir o rito, ouvir a defesa, ver como que isso vai ser mantido para dar seguimento ao processo legislativo desse processo de impeachment. Estou vendo que o Fábio comentou algo aqui que é muito importante, só para deixar claro também, é que realmente, né, o que aconteceu de repasse para os municípios é que a Alerj doou 100 milhões de reais para os municípios do Rio. Então, deu em torno de 1 milhão para cada um dos municípios. Então, cada município recebeu isso no combate à saúde, né?
fruto das economias que a Assembleia Legislativa fez durante o ano. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você é um deputado de primeiro mandato e tem muitos deputados ali na LERJ que são deputados de vários mandatos, né? E eu queria saber, assim, como que está acontecendo, né, assim, para vocês que são deputados de primeiro mandato, né, porque houve uma renovação, né, importante na LERJ, mas como que vocês estão vendo, assim, o parlamento para essa legislatura? Você teve aí deputados que foram, né, presos, que estão agora nessa coisa de volta, né, alguns já voltaram. Como que vocês têm visto isso, vocês que estão ali dentro da Casa Legislativa, e vocês veem esses maus exemplos, né? Assim, como que vocês têm lidado com isso, Renan? Exatamente, nós também precisamos entender que a moralidade passa por todos os poderes, inclusive pelo poder legislativo. E isso passa por uma autocrítica, isso passa por a gente sempre querer levantar a barra da moralidade com isso, e a LERJ precisa enfrentar os seus fantasmas, os seus desafios também. Eu tenho uma posição muito forte, né, de que nós precisamos renovar os princípios e que nós não devemos permitir práticas que, infelizmente, afastaram muitas pessoas da política, pessoas boas que querem contribuir com isso, e que nós não devemos tolerar corrupção, não devemos tolerar atos que ferem o erário público, independente, isso não tem ideologia. Isso não tem ideologia. Se você é alguém de lado A, lado B, se você é de esquerda, direita, centro, o que for, isso não tem ideologia, centro-esquerda, centro-direita. O que existe realmente é você priorizar, de fato, a integridade ética. A gente precisa fazer isso. E é muito importante que na LERJ esse fato seja conduzido, tanto pela Corregedoria da Casa, pelo Comitê de Ética, existe um Comitê de Ética na Casa para fazer isso, e pelo voto dos deputados. Eu acredito que é o seguinte: todas as eventuais fraturas morais ou situações que precisam ser decididas a respeito disso precisam ir para o voto. Você precisa colocar para o plenário decidir. E eu espero que seja feito isso com todas as pendências que a LERJ precisa resolver também. O tema do nosso bate-papo aqui é a política e o cuidado com os cidadãos, né? Eu acho que isso é uma proposta dessas novas lideranças, é ver a política como cuidadora, né? Garantidora de direitos. Eu queria que, nesse cenário, né, já entrando no tema do nosso bate-papo aqui, que você falasse das propostas do seu mandato. Queria que Rio Bonito conhecesse, né, o teu mandato, que é o mandato do povo. É muito bacana, quem te acompanha sabe como você tem defendido essa proposta de um Estado cuidador, né, da política como cuidadora. Eu acho que essa proposta, né, de um Estado mais resiliente, mas também mais cuidador, isso também é uma inovação política, né, Renan? Eu acho que isso a gente precisa defender, né, um Estado, uma política que seja uma política que as pessoas confiem que vai cuidar, né? Eu acho que quando você elege alguém, você elege aquela pessoa para que ela cuide de você, para que ela cuide dos serviços que você vai precisar, né, da escola do teu filho, do hospital que você vai precisar, do transporte, enfim. Eu queria que você falasse um pouco do teu mandato, porque ele está impregnado dessa proposta, né, de cuidador, né? Então, fala um pouquinho aí da tua proposta, também, se você quiser falar também das tuas propostas para o Fundeb, né, que está em discussão agora um pouco suspensa por causa da pandemia, mas eu te conheci lá, né, naquela discussão do Fundeb na FGV, e fiquei muito feliz, assim, de ver a tua participação, a tua apresentação, né, da tua proposta legislativa para o Fundeb, para o Estado do Rio de Janeiro, é inovadora. Então, fala um pouquinho para o pessoal também sobre isso, essa proposta inovadora do teu mandato. Apresenta o teu mandato, que eu queria muito que o Rio Bonito te conhecesse, sabe? Eu acho que o teu mandato merece ser conhecido. Obrigado, Mel. E assim que passar essa loucura, o pico dessa pandemia, que a gente ainda está passando, a gente precisa encarar com muita seriedade o que está acontecendo agora. E já te falei que eu quero muito ir aí em Rio Bonito contigo. Já tive várias vezes na cidade, mas quero retornar contigo também para conhecer também outras pessoas e a gente ouvir mais os desafios da cidade, o que as pessoas estão... A gente precisa ouvir a ponta, ela está em muito contato com a população e é algo que a gente faz muito. Nós temos um programa no mandato chamado Deputado na Rua, que é uma prestação de contas que nós realizamos de maneira mensal em alguma praça pública pelo Estado. Já fizemos no Sul Fluminense, já fizemos no
Noroeste Fluminense, já fizemos a região metropolitana em vários lugares, na Baixada, São Gonçalo, Niterói, Rio, ou seja, é algo super bacana. Nosso mandato, Mel, é dividido em 3 grandes áreas temáticas. Primeiro, mais do que uma bandeira, uma trajetória de vida, é a educação. É a área que eu, particularmente, me considero um ativista pela educação, um educador, professor, antes de assumir como mandato, como parlamentar. Costumo dizer que eu estou deputado, mas me considero uma pessoa que sou um ativista pela educação, né? E ativista no sentido mais genuíno da palavra, né? A gente... muitas pessoas acabam entendendo de uma maneira errada, mas não, no sentido assim, mais de defender arduamente aquela pauta como algo muito importante e primordial. E educação, a gente vem falando muito de educação profissional, educação nos seus diferentes níveis, a questão do Fundeb, que eu vou deixar mais para frente para explicar. Uma outra pauta que nós temos, que é muito importante, é a pauta de desenvolvimento econômico. E eu sou presidente da Comissão de Economia da LERJ. Então, como presidente da Comissão de Economia da LERJ, eu tenho um espaço para conseguir contribuir institucionalmente também muito importante, no que tange ao apoio ao empreendedorismo, à inovação, às diferentes indústrias do nosso estado, desde a indústria do entretenimento até a indústria naval, passando por diferentes potenciais econômicos que o estado tem, ouvindo os trabalhadores, comerciantes, trabalhadores informais, os pequenos, médios e grandes, ou seja, diferentes atores da nossa economia. E a terceira área que nós atuamos muito é finanças públicas / transparência do setor público, porque nós fazemos um processo muito rigoroso de fiscalização do Estado. Você acompanha isso, sabe quão rigoroso nós somos. Até que eu fui eleito relator da Comissão de Fiscalização, muito devido ao nosso trabalho também árduo e meticuloso de fiscalização dos gastos do governo, e nós defendemos muita transparência do setor público, muita transparência dos gastos, transparência aí em tudo. A gente precisa de transparência, transparência, transparência. Isso tudo somado, a gente também ainda tem uma postura que a gente tenta implementar na LERJ que seja realmente aí da forma que a gente acredita. Então, vou citar alguns exemplos, né? Nós realizamos, por exemplo, um processo seletivo para escolher 8 servidores, 8 membros do nosso time, acabaram se tornando 9 depois, ali, membros que foram pelo processo seletivo, e das 9 vagas que nós tivemos 4.935 pessoas inscritas no processo seletivo, que foi algo assim realmente inovador, fenomenal, né? Muito técnico, inovador, né? E formamos um time muito técnico baseado nisso, muito interessante essa troca de experiências, legal. O fato de eu ser também do Movimento Acredito, que também tem 2 deputados federais, a Tabata Amaral, de São Paulo, Felipe Rimoni, do Espírito Santo, Felipe, por sinal, também do PSB. E o senador Alessandro Vieira, de Sergipe. Nós também temos muitas trocas de informações, de ideias, time compartilhado, nós atuamos de uma maneira muito conjunta com isso, né? Hoje a gente passou 2 horas aí numa reunião de manhã, ou seja, a gente troca ideias muito fortes, isso tem uma sinergia de Brasília com Rio de Janeiro, com diferentes estados, o que está acontecendo, muito interessante. Para finalizar tudo isso, eu tenho vários projetos de lei aí que nós já conseguimos aprovar, já viraram lei, desde esse momento da pandemia, que destaco aqui o uso obrigatório de máscaras no estado do Rio de Janeiro, é um projeto nosso, junto com o deputado Thiago Folha. Hoje foi aprovado um projeto nosso super especial, que eu estou muito feliz, está indo para a sanção do governador, que inclui absorventes higiênicos nas cestas básicas do Rio de Janeiro. Então, a partir para que o absorvente higiênico seja incluído como item essencial de cesta básica. Isso, para quem não sabe, existe um enorme problema de pobreza menstrual no Brasil, né? Que basicamente é que muitas mulheres não têm acesso a absorventes por falta de recursos financeiros. E aí acabam utilizando materiais inapropriados para conter o fluxo, que vão desde miolo de pão, jornal, meia. Isso acaba criando infecção, gerando outras doenças. Ou seja, é um problema muito grande que pode ser resolvido de uma forma muito simples, se providenciando isso. Então, especialmente na pandemia, é algo aí super importante. E o do Fundeb é um projeto bastante técnico, mas só para o pessoal saber, a gente basicamente quer reorganizar como que os tributos do ICMS, que é o principal imposto que as cidades recebem aí do Estado, são distribuídos baseados na performance educacional de cada município.
Então, se você prioriza a educação, você recebe mais. E isso não é performance educacional de que quem está em primeiro, não é meritocracia ou ranking, não, é quem está se dedicando mais, quem está avançando mais, tem várias métricas que possam ser conduzidas para isso. Foi isso que o Ceará fez, que o Pernambuco fez, e eles têm uma educação muito melhor que a nossa. Métrica do município com ele mesmo, né? Com o crescimento dentro do próprio município, né? Eu acho que isso é bem bacana. Sabe o que eu acho que é muito bacana também no mandato que eu acompanho? É essa prestação de contas, né, Renan? Eu acho que isso é uma inovação também. E na minha proposta, da minha pré-candidatura, cidade do interior, a gente não tem muito isso, né? A gente tem mal... Hoje eu subi no meu canal do YouTube um vídeo falando sobre a transparência, explicando o que é... Porque a maioria das pessoas acham que transparência é só o portal da transparência, o que está ali, né? Todo o processo das contas públicas, né? Desde o ordenador de despesa, do cara que está fiscalizando, que está assessorando, né? que está tendo auditoria interna. Então, é um conjunto de regramentos que a maioria da população acaba desconhecendo, né? E quando às vezes tem uma conta de um ano rejeitado, por que isso acontece? O processo está falho, né, nessas questões. Então, transparência é uma coisa que, tanto das contas, mas também do mandato, do que está sendo feito. Eu acho que a integridade com os gastos públicos, né, Renan? Eu acho que isso é muito importante e também você falar do mandato, aquelas pessoas que votaram em você, mas depois que você se tornou deputado, você é deputado de todo o estado, então você prestar contas do seu mandato, isso é muito bacana. Eu também tenho essa proposta na minha pré-candidatura. Eu acho que a gente precisa, sim, que as pessoas que deram esse voto de confiança, elas possam, né, receber o que nós estamos fazendo, o que está sendo feito. Eu acho que isso é o respeito, né? E as pessoas, elas te cobram muito isso? Assim, ela tem acompanhado o teu mandato? O que você fala disso? Com certeza. As pessoas acompanham muito e eu peço encarecidamente que sempre cobrem muito, porque esse é o papel de um deputado, de um parlamentar, de um político, ser cobrado constantemente. Obviamente que com respeito, com as questões construtivas. Eu não sou o detentor da verdade, não tenho... não é isso. A gente busca... um processo contínuo, e nós já acertamos e erramos. O que eu costumo dizer, Mel, é que nós não podemos errar eticamente, porque aí não é erro, é crime. Se nós erramos eticamente. Então, isso não nos pertence, e não dá. Agora, tecnicamente, se eu achei que um projeto não é melhor, e eu desagradei alguém nesse voto, isso é normal, isso faz parte da construção política, isso faz parte do parlamento, faz parte do... Assim, eu sempre falo para as pessoas, me expliquem sobre isso, eu quero aprender mais sobre isso aqui, quero fundamentar melhor meu voto sobre isso aqui, ou seja, é um processo vivo, orgânico, no que diz respeito a isso. Então, sempre estimulo muito essa cobrança positiva. Então, assim, eu queria só repetir que você falou que os teus assessores foram escolhidos por um processo seletivo, porque tem gente que entrou depois aqui, e eu acho que isso tem que... O corpo técnico, né, na assessoria, isso garante também que você consiga fazer o teu trabalho de maneira mais eficaz, né, Renan? Porque você tem uma assessoria que, de fato, conhece o que está sendo feito, né? Isso tende também a que o seu mandato, ele também seja melhor, né? Então, pessoal que... Pode falar. Exatamente, né? Assim, o assessoria está para mim para ajudar nesse sentido e fazer o mandato mais vivo, mais representativo e que a gente possa realmente estar buscando aí ouvir o máximo de pessoas possível. E é difícil, às vezes, tem o nosso limite e tudo mais, mas esse é o nosso... fazer um mandato muito participativo. Eu vou começar com as perguntas aqui. Tem uma pergunta que é importante aqui, que eu não vou botar na tela porque ela é muito grande e vai tapar o nosso rosto. Está dizendo assim, essa semana vimos uma reportagem sobre o domínio da milícia no comércio de Itaboraí. Como político são gonçalense, gostaria de saber se o deputado Ferreirinha já sofreu algum tipo de pressão, ameaça dessas organizações criminosas que têm cada vez mais tentado se infiltrar na política nas áreas metropolitanas do Rio. Para completar essa pergunta, a gente viu também que a milícia está expulsando as pessoas. A gente viu a reportagem na última semana, eles estão expulsando as pessoas da casa própria delas, né? Então, você responder aí, é o Luiz Gustavo Lencastre que fez essa pergunta. Gustavo, esse é um assunto muito sério no Rio de Janeiro, infelizmente, onde a política no Rio de Janeiro
historicamente, sempre teve muito próxima também, não só da situação de criminalidade, mas também do desgoverno, né, geral. E as milícias acabam sendo um reflexo muito grande nisso. Nós precisamos tratar esse assunto com muita seriedade, com muita urgência, em todos os aspectos de segurança pública. Ou seja, quando a gente entende aí pessoas que vêm estudando, eu converso com muitos pesquisadores, institutos bacanas, profissionais de segurança pública, que entendem e falam da grande complexidade que o Rio é, tanto socioeconomicamente, tanto geograficamente, de forma topográfica também, né? Porque acaba se favorecendo a respeito disso. Nós não podemos menosprezar, realmente, a proximidade entre milícia, entre qualquer forma de organização criminosa com a política existe, precisa ser enfrentada, e o judiciário e a polícia precisam fazer o seu papel. E a melhor forma de nós enfrentarmos isso é investindo em inteligência, é investindo na capacidade de investigação da polícia, fazendo com que a polícia, especialmente a polícia, seja mais técnica, Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os peritos que são tão menosprezados e não são apoiados. Eu tenho um projeto que favorece muito aí a construção de um instituto forense, ou seja, de aumentar a questão da pesquisa e da perícia a respeito disso. E é assim que a gente vai fazer. Agora você pega os investimentos em inteligência e investigação nos últimos anos, você vê que são pífios, são muito abaixo. Então é isso que a gente precisa fazer, com muito cuidado, com muita seriedade, muita urgência, e não menosprezando esse tema que, infelizmente, tem assombrado e tem afetado tanto o nosso Estado nesses últimos anos. Mas pressão pessoal, teu mandato, você nunca sofreu, nem na época da campanha? Acho que a gente sempre teve muito cuidado quanto a isso, e eu sou de São Gonçalo e, obviamente, venho de um local que sofre muito com diferentes questões a respeito. Acho que tem, obviamente, um cuidado que a gente tem que ter contínuo, né, com isso, e eu sempre tive muito desse cuidado. Às vezes a gente sabe que eu nunca deixo de falar e nunca deixo de defender as minhas pautas e defender o que eu acredito quanto a isso. Eu sei que isso incomoda. O que eu busco fazer, Mel, é não personalizar. Então, assim, eu não tenho um problema com pessoa X, Y, Z. Eu tenho problema com as práticas. Eu tenho problema com as práticas, eu tenho problema com a corrupção, eu tenho problema com a prática da milícia, eu tenho problema com isso. É isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa atacar. E do meu lado vai ter sempre a defesa da política feita de forma correta, e quanto a isso. Então, sempre que a gente sentiu que essa foi uma questão próxima a mim, de forma pessoal ou do mandato, foi sempre o que a gente atuando, atacando as práticas, atacando isso, e sempre que necessário, avisando para os órgãos necessários e de defesa que tal situação precisa ser enfrentada. Próxima pergunta aqui, a Vanelli Chaves está perguntando assim, por que não caça a chapa? Manter um vice que não teve um voto? Não seria manter essa política atual? Afinal, ele comunga com o que se passa. Não o vice insurgir. E eu queria que você falasse, aproveitando essa pergunta, que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, da chapa, né? Esse negócio é uma coisa no Brasil, né? Essa composição de chapa. Os partidos parecem que não têm muito mais compromisso com o estatuto, né? Com a ideologia, com aquilo que... Porque são pessoas que, teoricamente, são muito diferentes politicamente, né? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso também, desse vice, né? Como que vocês têm visto ele lá na LERJ, como que é a figura dele política, né? Nesse processo. Exatamente, mas quem fez a pergunta? Sabe saber? Vanelli Chaves. Vanelli, obrigado pela pergunta, Vanelli. E vou te explicar a pergunta de uma seguinte forma, Vanelli. Nós vivemos num regime, numa república, numa democracia e no regime presidencialista que tem aí o seu parlamento, né, o poder legislativo. Com isso, e nós temos uma Constituição, que ela precisa ser seguida. E o que a Constituição diz? Nós precisamos sempre trabalhar em cima da Constituição, porque, para além disso, aí a gente está pisando fora da democracia, e isso a gente não pode permitir de forma alguma. Se teve algum crime que envolva também a vice-governadoria, aí é um crime que une os dois a respeito disso. E aí os dois podem ser feitos. Se foi um crime que só teve a ver com o governador, com o posto do governador a respeito disso, aí é só uma posição. Se foi um crime eleitoral, ou seja, durante as eleições foi cometido um crime que está sendo atuado nisso, aí a chapa é cassada. É o que está acontecendo agora na análise em Brasília pelo Tribunal Superior Eleitoral,
que está fazendo uma análise da chapa Bolsonaro e Mourão. O que eles estão buscando fazer? Será que eles estão perguntando, teve algum crime eleitoral nisso aqui? Estão averiguando isso. O que a gente está analisando na casa não tem nada a ver com eleições. Tem a ver com as ações do governador depois de eleito. E até agora, nenhum dos pedidos incluiu alguma questão do vice-governador. Se durante esse processo for incluído, aí ele entra no jogo. Mas se não for, não tiver um pedido ou não tiver um processo que surja uma informação como essa, ele não pode entrar no jogo. E, constitucionalmente, o papel do vice é assumir, caso, de alguma forma, ou pessoa que foi eleita para lá não esteja impossibilitado, seja por morte, seja por processo de impeachment ou qualquer outra questão que afaste a pessoa, viagem oficial, o que for, a respeito disso. Então, assim, ele foi eleito como vice. Lá na chapa, ele estava lá desde a eleição. Isso, em qualquer circunstância, precisa ser seguida. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem muita, e você vai poder falar bem, porque a tua bandeira é a educação, que fala assim... Não, só pra você saber, eu só tenho até 8 horas, que tem uma outra reunião depois, tá bom? Só para a gente ir finalizando. Sobre a questão do retorno às aulas, está sendo pensado alguma coisa sobre biossegurança lá na LERJ, algum projeto, alguma coisa para esse retorno da quantidade de alunos, porque a gente tem no estado, eu sou professora de estado, 50 alunos, 47 alunos. As salas são entupidas de gente, né? Então, se não estiver pensando lá, deputado, se vocês puderem começar a discutir isso, sim, porque essa crise pós-pandemia de segurança, né, de biossegurança, isso precisa ser muito bem pensado para esse retorno, né? Com certeza, com certeza. A gente precisa pensar muito a respeito disso. Eu sou autor de um projeto de lei que já está falando sobre o eventual retorno, de forma alguma pressionando. Eu acho que a gente está passando por um momento que não é isso, mas nós já precisamos planejar o retorno, quando ele acontecer. E o meu projeto, eu posso te mandar depois, Mel, você compartilha também aí, a gente está abrindo esse projeto para debate também, nós queremos ouvir, mas nós temos alguns indicativos que nós gostaríamos que fossem seguidos. Por exemplo, todos os profissionais de educação teriam que ter materiais de equipamento de proteção individual sendo garantidos pelo Estado. Não adianta o professor ir e não ter a máscara, não ter o material, não ter o álcool gel, sendo fornecido pelo Estado, é material de trabalho a respeito disso. Todas as pessoas que entram nas escolas precisarão ter suas temperaturas checadas para saber se estão com temperatura e, se tiverem, precisarão ser afastados e não poderão entrar na escola para que possa entender o porquê disso. Distanciamento social dentro da sala de aula. Nós colocamos como 1,5 metro de distanciamento entre as carteiras. E a consequência disso é que, muito provavelmente, nós teremos que estabelecer um rodízio de alunos. Dificilmente as escolas conseguiriam ter todos os dias, todos os alunos com o atual tamanho de sala que nós temos. E esse rodízio teria que priorizar os alunos do 3º ano, que são os alunos que estão aí com o Enem acontecendo em algum momento, ou finalizando a sua experiência escolar de ensino básico. Assim, a gente está no radar, isso está acontecendo. Tem outros parlamentares que também estão atuando com isso. Eu faço parte da Comissão de Educação como membro titular, sou vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Esse assunto está sendo debatido bastante já nas comissões. Show. A gente ir finalizando, tem uma também aqui, só para pedindo que você também nos mantenha informados sobre o deputado de Rio Bonito, como ele vai se comportar nesse processo do impeachment do governador. Nós queremos saber, né? Nós temos 2 deputados. Tudo é muito público, então recomendo muito vocês que acompanhem o trabalho da LERJ em geral, nas redes sociais, da TV Alerj. É uma TV de canal aberto, gente. Dá para você ver sessão de casa. É só você sintonizar no canal 15.2. Você tem que baixar aí na sintonização da TV, né, para que o canal seja... mas é um canal aberto, não precisa pagar. Ou no YouTube, você vê lá também isso. E vocês podem ter certeza que essas matérias que nós estamos enfrentando agora vão ter muita divulgação na imprensa. Então, gente, acompanhem o trabalho dos seus parlamentares e acompanhem o trabalho das pessoas que você votaram e daqueles que você não votaram e que são da sua região, para você entender se de fato estão atuando conforme vocês acreditam que deve acontecer a política. Depois eu me comprometo, Renan, para me passar aí a sintonização, eu publico aí nas minhas redes sociais. Queria te agradecer, eu sei que foi muito rápido, o pessoal está cheio de perguntas aqui, eu vou te passar depois as perguntas para você ir respondendo.
queria te agradecer imensamente, dizer que, assim, estou te esperando aqui depois da pandemia para a gente andar Rio Bonito. Eu tenho que te mostrar uma ponte aqui que está largada há muitos anos. Quero ir ver. Para a gente poder ver se a gente faz alguma coisa, porque, assim, impossibilitou, algumas famílias ficaram um pouco isoladas. Eu queria muito que você conhecesse essa história. Deixa aí um recado para o nosso público aí. Muito, muito obrigada, Renan. Foi muito maneiro. Obrigado, Mel. Obrigado. Fica aqui meu agradecimento, minha admiração por você, pelo seu trabalho, minha torcida. Você sabe que pode contar comigo. A gente está aqui muito na torcida para que Rio Bonito possa ter uma prefeita que honre de fato essa população e trabalhe incansavelmente por Rio Bonito e por todos os seus habitantes, que merecem tanto, tanto, tanto uma política feita de forma correta, técnica, que priorize a educação, e é tudo que a gente defende. Eu fico muito à disposição, todos vocês que estão assistindo, acompanhem nosso trabalho aí pelas redes sociais, @Renan Ferreirinha, nos diferentes redes sociais aí. Fico à disposição para que vocês possam mandar também ideias, sugestões, críticas construtivas, do que nós tivermos para que possamos fazer o melhor mandato possível. Obrigado, gente. E se eu for eleito, eu quero contar com você nessa parceria para a gente levantar Rio Bonito. Vai ser um prazer. Pós-pandemia. Vai ser um prazer. Um tá grande bom? Beijo, Renan. Obrigado, Mel. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Pessoal, então eu queria agradecer quem estava aqui com a gente. Ele tinha um outro compromisso hoje, mas eu acho que foi bem bacana, né, a gente poder conversar, conhecer. Eu acho que muitos de nós não conhecia, né, o deputado. Ele é uma promessa, uma liderança promissora para o Estado e para o nacional também. A gente do PSB tem mantido bastante relação entre a gente, entre os pré-candidatos e também os que já têm mandato. Então, assim, é um pensamento novo. É isso que eu queria deixar bem claro aqui, né, nesse primeiro Conversando com o Mel, que a gente vai trazer pessoas aqui para a gente falar um pouco sobre política pública, né? Pensar as cidades. Eu vou trazer pessoas aqui nesse programa toda terça e quinta, às 19 horas, para que a gente possa discutir política pública. Esse é o nosso compromisso no PSB, de não deixar ninguém para trás. Isso é dever do Estado, é dever da administração pública. Então, a gente está com esse projeto aí, unindo forças, né, do PSB nacional, estadual e o diretório nosso municipal, para que a gente possa pensar a cidade de maneira integrada. Isso é muito bacana, e também de maneira que a gente possa fazer o melhor, né? Quando eu aceitei ser pré-candidata, a minha proposta é pensar a cidade para todos, um projeto que inclua todos, um projeto que alcance e dê voz àqueles que nunca tiveram voz na nossa cidade. E nós temos pilares que são muito bem estruturados. O primeiro é você prestar contas, né, do mandato. Eu acho que isso é muito inovador no PSB, e eu, como filiada ao PSB, eu defendo essa ideia que o deputado também faz, que é você ir para a praça falar com as pessoas o que você tem feito, a transparência, né? As pessoas merecem esse respeito, e a transparência é um dos pilares, e o nosso outro pilar é a justiça social. É que o dinheiro público seja empregado com integridade, além da transparência, com a integridade. Ou seja, não basta ser anticorrupção. Isso é ponto pacífico. A gente precisa avançar, além de ser anticorrupção, porque isso é um valor que a gente não negocia. A gente precisa garantir que o dinheiro público seja empregado de maneira íntegra, que o dinheiro público seja empregado de forma que gere a eficiência do serviço público, né? Então, a gente tem esses pilares da integridade, né, da transparência, e com certeza, a partir de hoje, né, a partir desse
desse start, eu quero estar mais próximo de vocês que têm acompanhado aí os meus vídeos, têm acompanhado, né, os meus vídeos no meu canal do YouTube. Se você não conhece lá, são vídeos um pouquinho maiores, são vídeos que a gente explica a administração pública, alguns eixos da administração pública. Então, lá a gente está falando sobre o papel estratégico do servidor público, a gente já falou sobre plano diretor, inclusive nós precisamos urgentemente pensar e planejar a cidade, porque nosso plano diretor de 2006 venceu em 2016, o nosso diagnóstico, os indicadores do nosso plano diretor, ele é de 2005, ou seja, ele está muito defasado, é por isso que a gente tem essa sensação que a cidade está estagnada, porque é o plano diretor que impulsiona o desenvolvimento, ele está baseado no Estatuto das Cidades, então, que é uma lei federal, então a gente precisa de alguma maneira, está pensando a cidade também, não para mandatos, mas a cidade a longo prazo. Então, lá no meu canal do YouTube eu falo sobre o plano diretor, já falei sobre o servidor público, e hoje eu subi mais um vídeo falando sobre a transparência e a controladoria, né? O controle dos gastos públicos, como que isso acontece, como que é esse processo. Então, se você quer saber um pouquinho de administração pública, né, eu estou compartilhando um pouco que eu sei, o que eu tenho estudado, né, o curso que eu tenho feito, que eu já fiz, e eu tenho falado um pouquinho lá, nesse meu canal, que são vídeos um pouquinho maior, né? São vídeos de entre 7 e 10 minutos. E tem os videozinhos que eu tenho compartilhado aí, que são vídeos com o Pense Nisso, né? Que é uma estratégia para a gente pensar a cidade aí em algumas propostas e alguns eixos. Convido você a me acompanhar, curtir essa página, se você não curte, que você compartilhe e que você acompanhe esse processo nosso da pré-candidatura até as convenções, para que a gente possa dar o nosso melhor. O que eu quero dizer para vocês que estão aqui nesse primeiro Conversando com Mel é que o nosso projeto, né, a nossa ideia é uma ideia que é do coletivo, é com todos, então que todos possam sugerir. O nosso e-mail é melcardoso@gmail.com. Você pode mandar sua sugestão, você pode mandar suas ideias, e a gente quer construir uma cidade com um novo paradigma, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós temos 30 anos. Os dois grupos políticos que estão aí, eles já demonstraram, eles já tiveram a chance deles. O que nós temos pedido, o que nós temos pensado, é que a gente precisa, em 2020, ter novas propostas, um novo rumo, uma cidade que realmente a gente tem orgulho de pertencer, uma cidade que tem propostas inovadoras, e é isso. Então, eu queria agradecer a você que está aqui, que está me acompanhando, agradecer você ter acompanhado essa live com o deputado. Eu queria muito que vocês conhecessem ele, porque ele é muito gente boa, e Rio Bonito ganha muito, né, com esse acesso nosso. Eu já falei de várias problemáticas aqui de Rio Bonito para ele já anotou, para que a gente possa, depois da pandemia, né, trazer o mandato dele para Rio Bonito, para que a gente possa construir políticas públicas aí para a nossa cidade. Tá bom? Um grande beijo para todos, e quinta-feira a gente tem o nosso novo encontro do Conversando com Mel. Eu vou trazer a Grazi Carvalho, que é a primeira mentora da América Latina, a primeira coach mentora da América Latina para cidades inteligentes. Ela é certificada pela ONU, então a gente vai estar falando sobre 2 segredos. Então, eu queria muito contar com a sua presença, porque o tema é 2 segredos para Rio Bonito pós-pandemia. Então, ela é minha mentora, né, no curso que eu estou fazendo de política pública para cidades inteligentes, para a gente colocar Rio Bonito no cenário das cidades inteligentes, e ela vai falar para a gente aqui 2 segredos para a gente colocar Rio Bonito, desenvolver Rio Bonito pós-pandemia, né? Porque aí vai vir a crise econômica, crise da nossa cidade. A gente conversou muito sobre isso na segunda-feira.
As nossas aulas, elas acontecem às segundas, né? Então, eu conversei muito com ela, que eu estava muito preocupada, e a gente está elaborando políticas públicas, e ela vai contar 2 segredos para a gente, então eu espero você na quinta-feira. Vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser 18 horas, porque ela tem aula, ela vai dar aula às 19h30, então, para a gente não ficar muito apertado com o horário, a gente vai fazer às 18 horas. Então, compartilhe, avise os amigos que nós temos um encontro marcado aqui na quinta-feira, 18 horas, com a Grazi Carvalho, para a gente falar de política pública para cidades inteligentes e como a gente pode ajudar Rio Bonito aí no pós-pandemia, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada pela sua presença, e eu queria dizer que estou muito honrada de poder ser pré-candidata na cidade que eu tanto amo. Queria dizer muito isso para você que está até aqui, até agora. E vamos acreditando, né, que Rio Bonito vai acreditar também que é a hora da mudança. Um beijo, gente. Até a próxima.